O sucumbo é um anjo caído, ou seja, um demônio, que tenta profanar o sagrado de Deus, tendo relações com os homens na terra. Esse demônio se transforma em uma bela mulher para atrair aos homens, a fim de ter relações sexuais com eles, para tomar-lhes a força vital de seus corpos, através do ato sexual. Esse demônio é um demônio de luxúria, sensualidade, adultério e prostituição. Ele é quem é encarregado de fazer com que as mulheres, vendo a sua pureza, o seu corpo, a sua virgindade, se prostituindo. O sucumbus existe desde que Lúcifer se rebelou contra Deus. Sabemos nós que os anjos ou espíritos são seres assexuados, ou seja, são seres sobrenaturais que não têm sexo masculino ou feminino. Mas depois da queda de Lúcifer, alguns anjos caídos se rebelaram contra Deus, por causa da persuasão de Lúcifer, ou seja, a sua forte oratória e poder de convencer aqueles que antes, anjos de Deus, a se rebelarem contra o Criador do universo. E depois dessa caída desses anjos, eles começaram a profanar o sagrado, e também depois de que Deus pronunciou uma profecia contra Lúcifer e prometeu que da descendência de Eva sairia um Salvador, que feriria a cabeça da serpente, que é o diabo e Satanás, que está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 12. Daí os demônios começaram a fazer tudo ao contrário de Deus, ou seja, os anjos não podiam fazer sexo, mas os demônios, tentando profanar essa vertente, começaram a possuir as filhas dos homens e ter relações com elas. No livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A intenção de um sucumbo e um incumbo, que é exatamente o contrário de um sucumbo, o incumbo, é preparar a linhagem do anticristo, fazendo sexo com as mulheres e homens, sugando o sêmen dos homens e injetando-os nas mulheres, fazendo assim os nefilins. E o que é os nefilins? De acordo com as lendas hebraicas, o livro de Enoque e outros livros não bíblicos, eles eram uma raça de gigantes e super-heróis que faziam atos de maldade. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram de uma mistura de DNA demoníaco e genética humana. Tudo o que a Bíblia diz diretamente sobre eles é que eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, como vimos em Gênesis capítulo 6, o versículo 4. Os nefilins não eram alienígenas, mas sim seres físicos e reais, produzidos de uma união entre filhos de Deus e as filhas dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Confiram aí. Como conhecemos, esses são os gigantes da terra de antigamente. Como conhecemos, esses são os gigantes da terra de antigamente. Também você pode observar isso que eu disse no livro de Números, no capítulo 13, versículo 33. Quem tiver uma Bíblia, por favor, olhe. Que diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Hoje existem nefilins gigantes, mas esse não tem sido o foco dos demônios, alterarem a forma física das pessoas que são dessa descendência de demônios. Hoje em dia, os nefilins são pessoas normais, mas com uma grande capacidade em seu DNA. São seres superdotados, com uma genética totalmente modificada para que absorvam poderes sobrenaturais dos próprios demônios. Esses são os filhos do demônio, literalmente falando. Embora muitos nefilins não saibam que são geneticamente modificados e que sua capacidade de intelecto e força são de origem demoníaca,
Eles continuam na Terra vivendo aparentemente normal com suas famílias, mas sem saber. E já outros sabem que são filhos de demônios. Esses filmes, livros, games e histórias que você assiste, lê, ouve, até mesmo brinca, como, por exemplo, o filme chamado Adoradores do Diabo, a própria série chamada Nephilims, a série Supernatural, os irmãos Grimm, no jogo Devil May Cry, mitologia grega, os semideuses conhecidos como Titãs, Hércules, Aquiles e diversas outras mitologias, egípcia, hindu, asteca, maia, druidas, celtas e por aí vai. Todas essas histórias que você ouve têm um fundo de verdade nelas. Todas elas são a mesma. O que muda é apenas a região e cultura, mas os personagens são os mesmos. Um outro detalhe importante também é que quando uma pessoa sente desejos sexuais ilícitos, como por exemplo, zoofilia, macabro não, sexo com animais, e necrofilia, sexo com cadáveres, esses desejos na realidade são desejos sexuais demoníacos, influenciados e encorajados pelos sucumbos e incumbos. A função de um sucumbo e um incumbo não é apenas fazer sexo com os homens e mulheres, mas influenciar aos seres humanos a fazer o mesmo. O que eu quero dizer é que essas entidades demoníacas influenciam o ser humano a terem relações sexuais ilícitas e fazer com que a criação desenvolva métodos com animais e até com o próprio homem a gerar seres híbridos, como por exemplo o cruzamento de uma zebra com um cavalo, um porco com um javali e até mesmo de homens com animais. Sei que é meio bizarro, mas é a mais pura verdade. Enquanto falo isso para vocês, seres estão sendo criados, pessoas sequestradas para esses fins, animais morrendo. E para que tudo isso? Apenas para profanar o sagrado de Deus. Deus fez os animais, cada um a sua espécie, e os homens, e para cada um, uma mulher. Mas o diabo, através dos sucubos e incubos, está profanando isso, com certeza. Vocês já viram fotos e vídeos de seres híbridos encontrados em ilhas, praias distantes, criaturas bizarras parecidas com seres humanos. Tudo isso não é ficção, mas sim a mais pura realidade cruel que os demônios estão fazendo. Voltando ao assunto, estudando as religiões antigas, pode-se notar a presença de seres físicos dotados de tecnologia avançadíssima e em contato com a humanidade. Nos mais diversos livros sagrados também é possível encontrar trechos que relatam cruzamentos entre seres celestiais e mulheres da terra, fatos descritos em obras sagradas e na história universa. O sucubo iria recolher o sêmen do homem com quem dormia, e o incubo então usaria para engravidar as mulheres. Crianças assim nascidas eram para ser supostamente mais suscetíveis à influência dos demônios. Em algumas crenças, o sucubo sofria metamorfose no incubo com o seu sêmen recém-colhido, pronto para engravidar as suas vítimas. Isso era para ter em conta o fato de que demônios não podiam reproduzir naturalmente. Porém, o incubo poderia engravidar as mulheres. A aparência dos sucubos varia, mas em geral elas são descritas como belas mulheres com sedutora beleza, muitas vezes com demoníacas asas de morcego e grandes seios. Elas também têm outras características demoníacas, tais como chifres e cascos. Às vezes, elas aparecem como uma mulher atraente em sonhos, em que a vítima parece não conseguir retirá-la da sua mente. Elas atraem o sexo masculino e, em alguns casos, o macho parecia apaixonar-se por ela. Mesmo fora do sonho, ela não sai da sua mente.
ela permanece lentamente e retira-lhe a energia até a sua morte por exaustão. Outras fontes dizem que o demônio irá roubar a alma do macho através das relações sexuais. A palavra sucubus vem de uma alteração do antigo latim, sucuba, significado prostituta. A palavra é derivada do prefixo sub, em latim, que significa embaixo, por baixo, e do verbo cubo, que significa eu me deito. Assim, um sucubo é alguém que se deita por baixo de outra pessoa, e o incubo, do latim in, ou seja, sobre, é alguém que está em cima de uma outra pessoa. Através dos séculos, duas principais correntes de opinião sobre as origens dos incubos e sucubos competiam uma com a outra. Alguns haviam como sonhos, invenções de uma vida fantasiosa da pessoa que experimentava tais visitações. Outros argumentavam a favor da existência objetiva dos espíritos malignos, eram instrumentos do demônio. No século XV, os líderes religiosos, especialmente os que estavam ligados à Inquisição, preferiam essa última explicação, ligando a atividade demoníaca dos incubos e sucubos à bruxaria. O grande instrumento dos caçadores de bruxas, o martelo das bruxas, supunha que todas as bruxas se submetiam voluntariamente aos incubos. A existência objetiva do incubo e sucubo foi sustentada por Thomas de Aquino no século XIII. Argumentava que crianças poderiam mesmo ser concebidas pelas relações entre uma mulher e um incubo. Acreditava que um espírito maligno poderia mudar de forma e aparecer como um sucubus para um homem ou um incubo para uma mulher. Alguns pensadores argumentaram que o sucubo coletava sêmen e depois, na forma de um incubus, depositava-o numa mulher. As freiras parecem ter sido um alvo especial dos incubos, pois os espíritos malignos pareciam ter prazer em atormentar aquelas que havia escolhido uma vida santa. A ideia da existência objetiva dos incubo e sucubo permaneceu até o século XVII, quando uma tendência para a compreensão mais subjetiva se tornou perceptível. Jones, um psicólogo freudiano, juntou os sucubos e incubos e o vampiro com expressões de sentimentos sexuais reprimidos. O vampiro era visto como o mais intenso dos dois. Em virtude da semelhança entre vampiros e os incubo e sucubo, muitas das formas deste último aparecem frequentemente nas linhas de vampiros diferentes pelo mundo afora, como foletes, francês, duendes, em espanhol, alpes, alemão e folete, italiano. Intimamente ligado ao incubus estava o maré, teutônico antigo, mara, escandinavo ou mora, eslavo, o espírito maligno de um pesadelo. E então, nobríssimos, esse foi mais um vídeo do canal Mensageiro CSB. Acreditar ou não é uma escolha sua. Eu apenas junto os fatos para mostrar a vocês. Mas fiquem sabendo, embora alguns de vocês não acreditem no demônio, ele acredita em vocês. Comentem o que vocês acharam desse vídeo, se foi bizarro ou não. E não se esqueçam de se inscrever neste canal e curtir a nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Abraços do Mensageiro.